novamente. Nossa aula de filosofia, vamos dar continuidade ao que começamos na aula passada sobre a perspectiva da felicidade pela filosofia, né? Uma perspectiva filosófica que ela dá sobre o que é felicidade, né? As definições, como a gente viu, e eu apresentei para vocês, fazer um resumo de pontos principais agora. Eu apresentei a aula passada, a gente viu, né, sobre a questão que a felicidade é algo pessoal, intransferível, como vocês estão vendo na tela. Pessoal, intransferível, também individual, pessoal intransferível. A gente viu também dois temas que tem um significado bem, digamos, diferente, né? A associar a palavra demônio a ter dois lados, bom e mal, né? Eu trouxe o significado da palavra demônio, né? Que vem de eudaimonia, em que o eu, obviamente, vem do eu, e o daimon vem de gênio, né? Significa também a palavra demônio. No caso, a palavra demônio, ela tem um significado ligado à definição das características da personalidade da pessoa e intelecto também. Então, tem o lado bom e o lado ruim do intelecto, né? Um bom gênio, mau gênio, ou nesse termo bom ou um mau demônio, né? A gente parou na aula passada nesta parte e na aula remota, na aula presencial, para quem estava presente, eu passei um quadro e coloquei alguns pontos diferentes do que a gente está vendo aqui. E destaquei essa questão de Sócrates, que ele fala que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Ele está se referindo justamente ao caráter, à índole, à personalidade da pessoa. Por mais que não é desejável, né? Por mais que ele coloque que é melhor, né? No sentido de a escolha menos pior, é melhor sofrer uma injustiça, no caso, sofrer algum mal, algum dano, né? Do que praticar aquele mal ou aquele dano a alguém. Porque mais à frente vem consequências na mesma ideia do que Sócrates quis dizer, né? Consequências negativas, o mal acaba voltando, algumas percepções, e você acaba sofrendo por ter praticado o mal. Pode sofrer duplamente quando você sofre as consequências daquela infração ali, por assim dizer, e vem um arrependimento também. Ou arrependimento quando você revê o que fez e vê que praticou o mal a alguém, né? Trouxe danos a algo ou alguém, atrapalhou a vida de alguém, e você cai em si, né? Que aquilo, se fosse com você ficaria muito abalado. Você imagina, você se coloca no lugar da sua vítima ali, né? Isso é arrependimento. Mas também um remorso, pode-se ver um arrependimento mais puxando para o lado da pessoa que praticou aquele mal ali, ele ter feito diferente, né? Tá achando ruim as consequências negativas que está passando, não liga essas consequências negativas a nenhum tipo de arrependimento, porque fez um mal a alguém. Então, tem essa diferença de remorso e arrependimento. Então, ele fala que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, porque você pode cair numa situação duplamente negativa depois, as consequências, e você se arrependendo, por exemplo, você sofre mais ainda. Você sofre pelas consequências e sofre pelo arrependimento, diferente de quem foi a vítima, né? Ela está sofrendo porque algo externo a ela o causou danos e maltratou, né? Fisicamente, verbalmente e de forma injusta, né? Então, você sofre uma injustiça, mas você tem a certeza, na sua definição pessoal, nós nos conhecemos, nós sabemos que não erramos naquela situação ali que nós sofremos a injustiça. Nós sofremos pelas consequências do ato ali, muitas vezes da exposição, da humilhação, sendo castigado por algo que não fez. Quando é revelado que você é inocente, vem aí uma situação que alegra a pessoa, né? Diferente do que praticou o mal, né?
Então todo mundo percebe que você foi injustiçado e que a pessoa estava certa, né? Afirmando que ele não acerta, enfim. Por isso que ele traz essa questão de melhor você sofrer por algo que não fez do que fazer outra pessoa sofrer por também algo que ela não fez. Essa parte aqui a gente viu virtude e justiça. Justamente esse equilíbrio de ação e reação, né? Práticas e consequências. Ali, justas práticas em que há um desequilíbrio nesse cenário aqui de Sócrates, né? De alguém sofrer uma injustiça, ser penalizado por algo que não fez, não cometer nenhum erro para ser penalizado de qualquer forma que seja, e dentro dessa situação o que vai amenizar o castigo ali ou qualquer outra penalidade é a sua própria virtude. O que você é, como eu já falei, nós sabemos se erramos ou não. A gente pode ficar em dúvida na situação ali. A injustiça pode trazer desequilíbrio. Você pode até se questionar mais à frente, realmente, será que eu fiz isso? Busca a certeza de que não fez, se conhece, e esse exercício de autoconhecimento e de autoafirmação de que eu reconheço quando eu acerto, quando eu erro, principalmente quando eu erro, né? Que é o mais difícil, a gente reconhecer o nosso erro. Eu entendo a situação e o mal ali, né, o problema, ele se torna menor. Vem aquela mesma lógica de quando a pessoa só pensa no problema e não para um segundo para pensar na solução. Pensar só no problema aumenta ele, né? Faz aquele ditado que as pessoas gostam de dizer, né? Tempestade no copo d'água. O copo d'água cai em cima de você, mas parece que você cai dentro de uma piscina, né? Se a gente só foca, o copo caiu em cima de mim. Em vez de eu procurar me levantar, enxugar ali e ver que aquilo ali foi um acidente, enfim. Focar no problema é embaçar a nossa visão para possibilidades de solução. A mesma coisa, né? Se eu não faço uma autoanálise e não levo em conta que eu estou passando por aquilo ali, mas eu tenho a plena consciência de que é injusto, eu não fiz nada para merecer ser penalizado. Temos os discípulos de Sócrates no Antístenes. Ele acrescentou que a questão, considerando que o ser humano é feliz, né, e autossuficiente, a ideia de autossuficiência, que no grego vem de autarquia, que é uma palavra também utilizada no português. Autarquia é uma organização independente, traz mais a questão de independência do que autossuficiência. Não tem ligação com, por exemplo, o governo, ou depende de doações, por exemplo. Continuará diretamente vinculado à felicidade nos 700 anos seguintes. Esse discípulo, um deles, de Sócrates, né? O Antístenes, ele traz essa contribuição de ideia de felicidade com autossuficiência. É justamente isso. Quando nós cultivamos, nós entendemos que a felicidade ela é de dentro para fora, né? Ela é cultivada no nosso interior, cultivada por nós mesmos, na nossa virtude, no nosso senso de justiça também. Primeiro vem a virtude, e tem esse processo como é dentro de nós mesmos, e não podemos passar a felicidade em si absoluta para ninguém. Ela não é contagiante, ela não é, digamos, motivador. A gente chega e diz a felicidade é assim, assim, e a pessoa começa a ficar feliz, né? Isso aí é alegria. Até falei para vocês a diferença. A gente vai continuar falando sobre a diferença de fato, né? Não é tão direta, não é uma coisa exata falar da diferença entre felicidade e alegria, né? Eu posso dizer de forma resumida que a alegria ela é passageira. Momentos tristes, momentos alegres. Uma pessoa que é feliz, ela pode estar triste, alegre. Então é uma coisa trivial, né? Derrubou ali uma coisa, quebrou. Aí a pessoa fica triste. Mas aquilo ali não define ela como uma pessoa sem felicidade, né? O próprio, nessa definição que eu estou falando, o negativo, né? O oposto de alegria é a tristeza. E o oposto de felicidade é a não felicidade. Pra gente entender que a felicidade, ela
se coloca de forma como se fosse absoluta. Claro que tem alguns aspectos que a gente pode analisar absolutos, que esse aspecto absoluto tem o oposto dele. A luz, por exemplo, a gente entende ela, mas é uma coisa absoluta, ela está iluminando. A ausência da luz é a escuridão, então é o contrário. A escuridão também ela se revela absoluta, porque mais ainda do que a própria luz, nas leis da física, porque a escuridão ela não existe fonte de escuridão, né? É a ausência, na verdade, é a ausência da luz. Eu acabei confundindo, falando que a luz vem de forma absoluta, na verdade é a escuridão. A escuridão está ali, está em todo lugar. Neste momento a gente não tem como ficar escuro por causa do sol, por exemplo. Quando está de dia, quando está de tarde, a estrela mais próxima, que é o Sol, através da irradiação de sua luz na atmosfera, faz com que seja claro o dia. Mas na ausência do Sol, no caso, a sombra da Terra, a escuridão ela aparece, né, entre aspas, ela já estava ali. Igual o frio é a mesma coisa. Não existe fonte de frio, existe fonte de calor. Para vocês, por exemplo, o ar-condicionado, claro que é uma tecnologia, né, vai trazer o fio de forma artificial. O que é que o ar-condicionado faz? Ou qualquer outra tecnologia ou mecanismo de refrigeração. Ele, através dos processos físicos, mecânicos e químicos, ele retira o calor do lugar. Nessa retirada de calor, o frio ele vai ali, digamos, surgindo, né? Ele vai surgindo. Então, saindo desse exemplo físico, não existe uma palavra para a gente dizer o contrário de felicidade. Ou se tem, ou se entende, ou se não tem. Mas um ponto para a gente entender a diferença entre tristeza na verdade, entre felicidade e alegria. O contrário de felicidade é tristeza. E o contrário de alegria, estou confundido aqui hoje. O contrário de alegria é tristeza. Mas qual é o contrário de felicidade? A felicidade ela é bem mais, o entendimento dela é mais profundo do que sentimentos passageiros, momentâneos, sazonais, né, como a alegria é. E a própria tristeza também. Uma função da alma. Aí ele a gente vai ter uma percepção metafísica da definição das particularidades do que leva a felicidade, a alegria também mais à frente. O maior discípulo de Sócrates, que efetivamente levou a especulação filosófica adiante de onde a deixa seu mestre, nesse caso Sócrates, onde ele tinha deixado seu mestre, foi Platão. Platão ele foi o maior discípulo de Sócrates. A gente mais escuta Platão do que os outros, né? Então, grandes outros filósofos tiveram que o antecedeu. No caso, Platão foi o precursor do Sócrates, que ele considerava que todas as coisas têm sua função, né? Assim como a função do olho é ver e a do ouvido ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, ela obtenha felicidade. Ele busca aqui nessa definição, exercendo justiça, buscando a virtude, a justiça no sentido do equilíbrio. Você tem uma visão, uma percepção, uma definição, um julgamento justo das coisas. Você vai procurar o equilíbrio, a justiça. Ser justo é ser equilibrado. Eu não vou procurar penalizar alguém dentro ali de regras dos variados ambiente de trabalho, estudo, casa, etc. Se a pessoa não fez por merecer, a gente só faz por merecer algo bom, né? Não faz por merecer algo negativo também. Ela não fez por onde ser penalizada, não fez por onde merecer ali um castigo, ou ela não fez por onde merecer uma promoção, um destaque, um extra. Então é procurar o equilíbrio, e isso vem da virtude. Você, esse sentido de se equilibrar
processo de existência na realidade, que eu acabei de falar, tem uma visão equilibrada, uma visão justa, uma percepção justa da realidade, ela vem da virtude no sentido também de você, é como se você quisesse mostrar para a realidade, primeiramente, não só para as pessoas, que você vive em equilíbrio, e para as pessoas é que você quer demonstrar para elas como você também quer ser tratado. Você quer mostrar para as pessoas como elas deveriam também ter a mesma percepção, mesmo de equilíbrio, de justiça que ela tem com elas, e elas devem ter com você mesmo, né? É importante deixar claro que noções como virtude e justiça integram uma vertente do pensamento filosófico chamada ética, a ética moral também. Veremos em conteúdos futuros, que se dedica à investigação dos costumes, visando a identificar os bons e os maus costumes. Para Platão, a ética não estava limitada aos negócios privados, devendo ser posta em prática também nos negócios públicos. Ou seja, você ter um comportamento ali adequado na visão de todas as pessoas. Desse modo, o filósofo entendia que a função do Estado era tornar os homens bons e felizes. Aí que vem a questão das obrigações que os Estados, países no caso, têm com seus cidadãos. Garantir acesso à informação, no caso a educação, né? Garantir educação para todos, saúde, locomoção, né? Que é o direito de ir e vir, o direito de se expressar, para isso promover o equilíbrio e trazer um terreno possível para diversas felicidades, né? Todas as felicidades. Por que diversas? Porque um país como o nosso, por exemplo, democrático, em que adota a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que todos têm o direito de ir e vir, todos podem se expressar a sua opinião política, suas práticas culturais, religiosas. Então, nós temos um universo de percepções variadas de felicidade. Felicidades de culturas tradicionais, como a gente está vendo no estudo de culturas tradicionais em sociologia. Felicidade em cultura a moderna, né, a global. Você abraçar as culturas diferentes. Por mais que culturas tradicionais fechadas não são muito receptivas, né, para membros externos, mas tem que haver ali um equilíbrio. Tem que haver há um equilíbrio, mas tendo limite, né? Eu falei da cultura global, ela é mais aberta no sentido de entender todas, por mais que a cultura global ela enfraqueça essas culturas tradicionais mais fechadas, como a gente está vendo em sociologia. E a ética que ele fala aqui são comportamentos muito citados em ambientes profissionais, né? Como ele falou aqui, não se limitar a negócios privados, não estava limitada só a instituições. Não é só a questão privada ligada a empresas, né? Mas quando ele fala em negócios privados, fechados em instituições, seja ela privada ou seja pública. Pública no sentido do Estado, não aos olhos de todos. Como ele fala aqui, deve se tornar negócios públicos. Esses negócios públicos que ele está falando aqui aos olhos de todo mundo, diferente do que eu estou falando aqui, né? Instituições públicas e privadas. Existe ali, no âmbito fechado, né, o código de ética. A gente escuta falta de ética entre um profissional fazer isso ou aquilo. Por exemplo, a ética médica, em que que se fala numa consulta, seja ela qual for, não deve ser divulgado sem permissão clara, né, direta do paciente ali. Você pode até citar entre seus colegas de profissão um caso de algum cliente, de algum paciente, sem citar nomes, sem ser muito detalhado. Não deve ter nenhuma menção a pessoa, por mais que a pessoa não conheça, não fala nenhum nome, né? É ética médica, você não revela o que fala. Tem a ética também, o direito, o advogado e o seu cliente, que fala que se conversarem não pode ser revelado.
tem o direito à defesa, né? Depoimentos que são pegos às pessoas são devidamente autorizados pela lei, pela pessoa, né, que está sendo investigada. Através do seu advogado, ele responde e confirma que o investigado autorizou o depoimento e ali é gravado. Depoimento autorizado, ele é público, dependendo do processo, né? Pode ser que não seja público até a solução dele, mas como a justiça ela é financiada pelo dinheiro público por todos, então aquele depoimento que foi autorizado pela pessoa ela é gravado e pode ser mais à frente acessado por qualquer pessoa, estabelecendo todos os direitos. Essa é a ética. Você fala de falta de ética quando você diz o que alguém no âmbito profissional falou pra você e que você não era para revelar, sem a permissão dela. Isso também, como ele falou, deve ser levado aos negócios públicos no dia a dia. Não precisa ser de forma profissional. Alguém lhe conta alguma coisa, assegura com você que você não deva contar a ninguém, não deve sair espalhando e você sai, né? Está agindo falta de ética com a pessoa. Moral, a moral que a gente vai ver bem mais na frente, em conteúdos da frente, ela vem antes da ética. É justamente a moral que faz você estabelecer éticas, prezar pelas éticas variadas do dia, né? A ética do estudo, do seu ambiente escolar, a ética do trabalho, a ética de algum templo, alguma igreja, alguma crença que a pessoa frequente, alguma sociedade, alguma ONG. Tem ali a ética, os seus direitos e deveres, entender os seus direitos e deveres e executar os seus deveres principalmente, é uma ética. Você entender que existe os direitos dos outros, assim como existem os seus, também é uma ética social, uma ética social pública. Por isso que ele fala aqui que para Platão a ética não estava limitada a ambientes fechados, um termo mais correto, devendo ser, né, praticada também em ambientes abertos. Ele vai, pode ser que é além, tá? As palavras aqui estão limitadas, deve ser exposto para todos, em qualquer lugar. Vai ser muito difícil, a gente, por mais que tenha ali uma ética primitiva estabelecida, ela vai existir. Existe ética em todos os setores, legais e até setores ilegais. Você ter palavra com as pessoas, não interessa se você exerce algo legalizado ou não. Você dá a sua palavra ali tem valor para a pessoa, porque ela confia em você. Isso é uma ética da relação que você tem ali com aquela pessoa. E isso, como eu acabei de falar, é gerido primeiramente pela moral. A moral, ela vai muito além daquilo que quando você faz algo em público ou algo no privado, na verdade, é aquilo que a gente faz algo sem ninguém estar vendo e a gente faz o correto. Não é porque tem ninguém vendo que eu vou fazer algo errado. É a moral que rege isso, a sua moral que determina, ela vem, é algo muito interno e extrapola até a ética. A ética não é só algo interno, são práticas que condizem com outras pessoas, então são práticas externas. A gente continua falando de ética moral, mesmo que a gente vai falar mais na frente, ética moral também, de forma específica, na nossa próxima aula. Agradeço a presença de vocês, gente. Tenham um bom dia e até a próxima.